Com efeito, Sr. Deputado Ricardo Lame, não receio que eu não vou rasgar esta proposta, até porque não era a primeira vez, é verdade, pela qual eu já lhe pedi desculpa, mas não o vou fazer, até porque os cameramans do Partido Socialista, que estão de câmaras afiadas no sentido de apanhar em falso qualquer momento menos próprio dos deputados do PSD, e como eu nem quero dar trabalho a essas pessoas, não o vou fazer. Mas, Sr. Deputado, a proposta que o Sr. Deputado apresenta aqui, como já foi dito, é uma proposta de 18 de março. Muito bem. E, portanto, nessa altura, de facto, tudo aquilo que escreve aqui faz sentido. Faz sentido. Exceto o ponto 2. Sr. Deputado, eu sei que o Partido Socialista é muito cioso das suas estatísticas e da sua produção legislativa. Mas, Sr. Deputado, analisemos o ponto 2. O ponto 2 da sua resolução diz o seguinte: assim, portanto, isto é a introdução, a Assembleia Legislativa da Madeira, em conformidade com as normas aplicáveis do regimento, aprova a seguinte resolução. Bom, em relação ao ponto 1, não há nada a dizer, mas, Sr. Deputado, já isto foi feito. Não se esqueça que já foi aprovado aqui um decreto legislativo regional a enquadrar as medidas em relação ao Covid. Já foi aprovado um orçamento suplementar que dava também enquadramento financeiro a essas mesmas medidas. As diferentes medidas que já foram aqui anunciadas, que o Sr. Deputado pode dizer que são poucas, são muitas, podia ser mais, podia ser menos, mas isso, do ponto de vista daquilo que a resolução pede, que é o enquadramento, isso já está definido, mas aí é o problema de apresentar isto a 18 de março e não atualizar. Agora, vamos ao ponto 2. Aprova a seguinte resolução. Ponto 2. Qualquer apoio ao setor privado ou instituições. Ó, Sr. Deputado, Sr. Deputado, quer que esta Assembleia aprove qualquer apoio? O que é que quer dizer com qualquer apoio? Um apoio qualquer? Em géneros, em dinheiro, em pessoas, em formação, em quê? Qualquer apoio. Depois diz ao setor privado e a instituições. Mas que instituições? São as do setor privado? São as do setor social? São as do setor público? São as do setor público? Ó, Sr. Deputado, não acha que devia haver um bocadinho mais de cuidado a fazer uma proposta? Quer que esta Assembleia aprove qualquer apoio a instituições. Mas que instituições? Acha que é razoável, Sr. Deputado, apresentar uma proposta nestes termos? Sr. Deputado, nem na altura que isto foi apresentado a esta Assembleia, se fazia qualquer sentido este ponto 2. Sr. Deputado, é uma questão de maneira de funcionar, de trabalho, de rigor. Qualquer apoio a instituições. O que é que isto quer dizer, Sr. Deputado? Acha razoável que a Assembleia aprove, tome decisões deste género, tão genéricas como isto, sem saber o tipo de apoio, quanto de apoio, que apoio, a que instituições, a que entidades? Faz sentido uma proposta deste género? É por isso, Sr. Deputado, que eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Eu queria de facto discutir este assunto, mas o Sr. Deputado não dá margem para isso. O Sr. Deputado, para além de apresentar uma proposta perfeitamente desatualizada, em que no primeiro ponto pede aquilo que, entretanto, já foi feito, e no segundo ponto apresenta-nos este texto mais ou menos criativo, que, ao aprovar, seria um atestado de ignorância a esta Assembleia. E acho que era um mau contributo para uma discussão séria de um assunto tão sério como este. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a ajuda do Partido Socialista na discussão deste ponto, uma vez que, sim, agora podemos discutir alguns assuntos concretos em relação àquilo que se está a passar. E, em
Em relação ao que está a passar, ao Sr. Deputado Sérgio Gonçalves, eu percebo e tenho como uma pessoa de bom senso, uma pessoa inteligente, uma pessoa que sabe daquilo que fala, mas eu julgo que o Sr. Deputado está a ser contaminado por uma certa demagogia e uma certa vertigem de ataque inusitado e, em alguns casos até, perdoa a minha expressão, disparatado, em relação a esta matéria. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Sr. Deputado entrou numa linha discursiva de ataque indiscriminado. O Sr. Deputado diz que a questão da linha dos 100 milhões é uma farsa, mas, Sr. Deputado, porque o fundo perdido não vai existir, mas deixe-me que lhe diga, a única linha que, pelo menos, prevê uma situação de apoio a fundo perdido é a linha dos 100 milhões. A nível nacional isso não existe. Não existe, pronto. A nível nacional isso não existe. É óbvio que esta situação é uma situação condicionada e que tem que respeitar determinados critérios. E muito bem, Sr. Deputado, daqui a 18 meses estaremos todos juntos a analisar a eficácia da mesma. Mas como o Sr. Deputado sabe perfeitamente, tudo isto que nos está a envolver neste momento é incerteza diária. E veja-se o setor que o Sr. Deputado tanta carinha, o setor do turismo. Sr. Deputado, neste momento em Inglaterra, tudo o que são lojas, tudo o que são comércio de bens, estão com as prateleiras vazias. Porque iniciou-se, desde o fim de semana passado, uma onda de pânico pela possibilidade de haver um confinamento generalizado no Reino Unido. Mesmo mantendo o corredor aberto com o Reino Unido em relação à Madeira e em relação aos Açores, aquilo que nós estamos a prever, aquilo que se prevê, aliás, eu não estou a fazer essa previsão, mas é uma questão de bom senso, é que vai deixar de haver completamente turistas vindos de Inglaterra perante aquilo que se está a passar. Vamos ao caso de Canárias. 6 milhões de entradas perdidas. 21 mil voos perdidos. 8 hotéis da cadeia Rio fechados. 4 hotéis da cadeia Lopeçã fechados. Contágios que o índice de contágio neste momento ronda os 100, quando aquilo que é considerado seguro ou mais ou menos aceitável é 50. Sr. Deputado, estamos a viver uma situação de incerteza. E, portanto, em relação à questão do fundo perdido, é também uma incerteza. Mas que e era bom que reconhecesse isso, que, comparando isto com outras linhas de apoio que existem, a única que, pelo menos, prevê a utilização do fundo perdido é a linha dos 100 milhões. E em relação a esta situação dos transportes, Sr. Deputado, vamos tentar discutir a questão com alguma, eu não diria seriedade, porque eu sei que é uma pessoa séria, mas vamos discutir com alguma umbridade. Sr. Deputado, foi anunciada uma linha de apoio ao setor do transporte, ou ao transporte. 2,5 milhões. O Sr. Deputado pode dizer é pouco, é muito, mas é o que está definido. E, Sr. Deputado, esta linha tem como base os custos elegíveis relacionados com o transporte de 2019. Sr. Deputado tem que reconhecer que é muito bom nós considerarmos os custos elegíveis de um ano em que a economia crescia, em que se exportava muito. E, portanto, se eu considerasse os custos elegíveis de 2020, Sr. Deputado, não havia custos elegíveis, não se exportou nada. Portanto, considerar como custos elegíveis o ano de 2019 é um bom critério. Porque estamos a escolher um critério que advém de uma atividade económica que estava em crescimento. E, portanto, é um incentivo. As empresas podem apresentar como custo elegível aquilo que gastaram no ano de 2019, que foi um bom ano. O Sr. Deputado reconhece que foi um bom ano em termos económicos. E, portanto, se eu estou a usar aquilo que foi exportado em 2019, estou a permitir às empresas inscreverem como custo elegível valores muito mais elevados. Portanto, Sr. Deputado, era bom que referisse esta situação. E como foi anunciado, este é um apoio dirigido às empresas exportadoras, àquelas que exportam, àquelas que precisam do transporte. Outras linhas, eventualmente,
O senhor deputado poderia estar a falar de apoio, por exemplo, ao setor do turismo. Mas, senhor deputado, a situação que nós vivemos neste momento é apoiar empresas que elas próprias não vão faturar. Elas não vão ter qualquer tipo de faturação perante os cenários que se estão a criar a nível internacional. O cenário da Alemanha, o cenário de Espanha, o cenário do Reino Unido. Safa-se a Suécia, provavelmente. Mas estamos a falar dos principais mercados emissores não emitirem nada. O turismo interno, dos nacionais, vai baixar agora necessariamente. Começaram as aulas, acabaram os períodos de férias. Provavelmente haverá alguma recuperação na altura de dezembro. Provavelmente, não sabemos. Mas também a situação económica a nível nacional vai se deteriorar muito. E a capacidade que os nossos concidadãos do território continental terão para fazer férias também será altamente afetada e reduzida. E, portanto, senhor deputado, eu percebo a crítica, mas eu não percebo a crítica indiscriminada. Eu percebo a crítica, eu entendo a crítica, até faz parte da dialética política, mas, senhor deputado, não misture alhos com bugalhos. No caso da linha dos transportes, é para os transportes. Senhor deputado, reconheça comigo que, ao considerar os custos elegíveis de 2019, estamos a beneficiar, estamos a dar uma oportunidade às empresas, no sentido de inscreverem custos elegíveis muito mais elevados do que aquilo que é a sua atividade corrente, neste momento. Portanto, há um incentivo, permite que isso possa acontecer. E em relação à linha dos 100 milhões, verdade seja dita, que há a ANCA que prevê a aplicação do fundo perdido. Que a nível nacional é a única. A nível nacional é a única. Agora o senhor deputado diz, mas isto daqui a 18 meses, isto não vai dar nada para ninguém, porque os empresários têm que dar o seu aval, porque é preciso garantias adicionais. Mas o senhor deputado também tem que ter a franqueza e a frontalidade para dizer que provavelmente também este é um período em que existirá alguma seleção natural em termos de empresariado madeirense. Porque como economista que é, como pessoa responsável que é, não cabe a nenhum governo deste mundo salvar empresas não salváveis. E é preciso que esta frontalidade exista. É preciso que esta frontalidade exista. E, senhor deputado, não podemos fazer o que aconteceu até 2008, em que muita da banca em Portugal andou a fazer financiamento de projetos sem qualquer garantia dos investidores. Sabe o que é que aconteceu? Sabe o que é que aconteceu em 2008? Em que os ativos não valiam nada. Em que não havia garantias para proteger os incumprimentos. É isso que queremos? É isso que é uma economia saudável? Uma economia que investe em garantias? Mas investe em garantias só para alguns. Porque, como sabe, essas decisões eram altamente discriminatórias e arbitrárias. O empresário comum tinha que dar garantias, o empresário amigo não tinha que dar garantias. E o que acontecia era uma distorção absoluta da concorrência. Portanto, não era igual para todos. Havia uns que tinham acesso a financiamentos sem garantias e havia outros que tinham acesso a financiamentos e exigiam garantias. E, portanto, não é isso que nós queremos. Nós não queremos um financiamento indiscriminado que, depois da crise universal e económica ou financeira que estamos a viver, se prolongue depois para uma crise financeira. Para uma crise que poderá afetar estruturalmente o setor financeiro. Ou seja, saímos de uma crise para entrar noutra crise. E é isso que nós não queremos. Muito obrigado. Senhor Deputado Carlos Rodrigues, para um pedido de esclarecimento ou uma intervenção? Intervenção. Tem a palavra, faz favor, Sr. Deputado. Obrigado. Senhor Presidente, Senhor Deputado Sérgio Gonçalves, de facto é um gosto debater consigo.
é porque conseguimos manter um discurso mais ou menos elevado e objetivo. Em relação a esta matéria, senhor deputado, o senhor deputado fez uma referência aí, e eu próprio já escrevi sobre isso. A primeira intenção e a primeira intervenção de qualquer governo numa situação como a atual é, de facto, proteger o emprego. Porque protegendo o emprego, vamos manter um determinado nível de rendimento que permitirá também algum movimento em termos de consumo interno, como é óbvio, para além de todo o aspecto, para mim, mais importante, que é da dignidade humana e das questões sociais e da manutenção de um determinado nível de vida. Agora, senhor deputado, essas medidas que anunciou e esses anúncios que o senhor deputado apela, tem que convir e tem que concordar comigo, porque se não sabemos, se não temos recursos, se até agora a dependência, retirando a questão do layoff, é totalmente do orçamento regional, com uma diminuição absoluta e atroz das receitas por via da quebra das receitas fiscais. Se até agora não sabemos, temos uma ideia, Sr. Deputado, mas não sabemos o que é que virá do Fundo de Recuperação Europeu. Não sabemos. Não sabemos se é 1.700, não sabemos se é 1.000, não sabemos se é 400, não sabemos se é 700. Sr. Deputado, anunciar medidas ou apresentar quadros referenciais para aquilo que se acha que se pode fazer não é dar garantias aos empresários. Porque pior do que não anunciar nada, ou ainda não anunciar determinadas situações, é anunciar situações que depois não vamos poder cumprir, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado, que vem do mundo empresarial, essa certeza que os empresários, que os investidores pretendem ter, Sr. Deputado... Escutou o seu tempo, Sr. Deputado? Vou já terminar. Tem de ser muito mais firme do que um mero anúncio. E até agora, sem sabermos com o que é que contamos, é impossível, e perante a incerteza que está a acontecer, é impossível avançar com determinados anúncios, e seria contraproducente, e seria, Sr. Deputado, demagogia e hipocrisia, que depois iria arrebentar na cara daqueles que fizeram esses anúncios. Muito obrigado.